bem? Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal, tá? Eu sou Cris Vilar. Você que já tá aqui, que já tá assistindo os meus vídeos, né? Já me conhece, já sabe um pouco da minha história, né? Sabe que eu conto várias histórias interessantes, né? E hoje eu tenho uma história muito interessante para contar. Essa história, ela é cheia de emoção, ela é muito engraçada também. E ela tem um significado muito grande na minha vida. E essa história, gente, eu já vou avisando pra você, vale muito a pena você assistir esse vídeo, tá bom? Então não saia desse vídeo, continue assistindo esse vídeo. Se você quer saber essa história, né? Não saia daí, continue assistindo. E outra coisa, gente, que eu queria falar pra vocês. Muitas pessoas estão assistindo os meus vídeos, né? Estão gostando muito do conteúdo. Muito obrigada, né, a vocês que estão vendo os meus vídeos, estão gostando, estão curtindo, tá bom? Estão curtindo bastante, estou recebendo muita curtida. Mas se você ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Se inscreva no meu canal, porque você não vai perder as histórias que eu vou contar aqui. E não são só apenas histórias, né? Muitas coisas ainda está por vir nesse canal, tá bom? Então, fique ligadinho aqui. Bom, a história de hoje, eu vou falar sobre esse cara aqui, ó. Esse cara, tá vendo esse cara? Eu vou contar sobre essa pessoa. Esse cara, eu não me lembro quando eu o conheci. Eu já puxei na minha memória, já puxei na minha mente, né? O dia que eu vi essa pessoa pela primeira vez. Gente, sério, eu não consigo lembrar. Eu não consigo me lembrar, foi em tal lugar, foi como as pessoas, né, comumente lembram de quando conheceram, quando viram a pessoa pela primeira vez. No meu caso, eu não consigo lembrar. Eu não sei aonde eu vi essa pessoa pela primeira vez. Eu não consigo lembrar disso. Porque essa pessoa sempre fez parte da minha vida. Foi uma pessoa que quando eu nasci, ela já fazia parte da minha vida, né? Então, assim, nós sempre convivemos juntos, né? Sempre estivemos juntos, desde quando nascemos, né? Ele nasceu primeiro do que eu, ali 8 meses depois eu nasci, e nós sempre convivemos juntos porque nossas famílias sempre moraram muito perto, né? Sempre fomos vizinhos. Então, eu convivo com essa pessoa a minha vida inteira. E essa pessoa, ele se tornou meu melhor amigo, né? Era alguém que era muito próximo meu, alguém que eu tinha uma aproximação muito grande, nós estávamos sempre juntos. Quando crianças, a gente brincava, né? Nós brincávamos muito, estávamos sempre nos mesmos lugares, né? Como vocês estão vendo aí, ó, nessa fotinha aí, né? Gente, por favor, ignorem, tá? Me ignorem, olhem só pra ele, tá bom? Aquele gato maravilhoso, mas eu não olhe pra mim, tá bom? Então, assim, nós estávamos sempre juntos, brincávamos juntos, e ele acabou se tornando o meu melhor amigo, né? Aquela pessoa em quem eu confiava, era alguém que eu gostava de estar junto, nós estudávamos juntos, né? Estávamos sempre juntos, todos os dias eu via ele, todos os dias ele me via. E a gente era muito amigo, muito mesmo. Inclusive, com a medida que a gente foi crescendo, né? Ficamos adolescentes, as pessoas falavam assim, olha, vocês precisam namorar e tal. E eu, não, que é isso? Não, namoro não, ele é meu amigo, né? Nós somos amigos. Eu gosto muito dele, mas é amizade, né? Somos amigos e tal. E, assim, a nossa amizade era uma amizade diferente, né? Eu percebia que a minha amizade com ele era diferente dos meus outros amigos, porque dele eu sentia ciúmes. Como, né? Você sente ciúme de alguém que é teu amigo, e eu sentia ciúme dele, entendeu? Eu sentia assim que, ele tinha que ser meu amigo. Se ele gostasse de outra menina, tivesse outra amizade com outra menina, eu me sentia, não gostava. Eu queria que ele fosse só o meu amigo. Gente, isso não existe, né? Eu era amiga dele, mas ele precisava ter outros amigos também. E também amigas, né? Claro, com certeza. Mas eu sentia um sentimento por ele, sim, muito grande, né?
No meu pensar, era um sentimento de amizade, né? Uma amizade muito grande. Por exemplo, quando eu ia para algum lugar, né? Havia algum evento, alguma festa, uma festa de família, reunião de família e tal. A primeira coisa que eu fazia era perguntar para ele se ele ia. Eu perguntava assim, você vai? Aí ele dizia assim, vou. Aí quando ele ia, eu me animava para ir também, né? Mas quando acontecia às vezes, né, de ele não ir pro lugar que eu iria e tal, aí estava interessante estar no lugar onde ele estivesse, né? Então, ele pra mim era muito assim importante na minha vida e eu não sabia disso, né? Então, foi quando eu fiquei adolescente, né, ali pelos meus 13, 14, 15 anos, eu tinha um pai muito rigoroso, né, muito rígido, assim. Então eu não fui uma pessoa assim que teve muitos namorados. Na verdade, eu não tive namorados, né? Porque meu pai, ele não deixava, meu pai não deixava namorar. Ele falava assim, que eu só ia namorar quando eu tivesse 15 anos. Na verdade, não era ele que falava, era minha mãe, né? Porque ele mesmo, por ele, eu nunca ia namorar, né? Por ele, eu nunca ia ter um namorado. Mas a minha mãe, ela falava assim pra mim, olha, você só vai namorar depois que você completar 15 anos. E eu, assim, na verdade, eu não tinha tanto interesse de ter um namorado, não tinha esse interesse, porque eu tinha esse amigo, né, que ele era muito presente na minha vida. Só que esse amigo, que na verdade eu achava que era amizade, né, eu sentia algo por ele, mas eu não sabia naquela época discernir, né. Eu não sabia dizer assim, eu amo essa pessoa. Claro que eu amava, né? Mas eu amava como amigo. Na minha cabeça eu amava como amigo. Sentia muito, assim, muito interesse, né, nele e tal, mas como amigo. E quando eu tava com 14, lá pros 13 anos, aí ele começou né, demonstrar por mim interesse que não era amizade, né? Era um interesse assim a mais, né? De demonstrar que estava interessado em mim, que tinha um interesse de namorar comigo mesmo, né? E eu brincava com ele, sempre que ele dava aquelas investidas, né? E falava sobre namoro e tal, aí eu fugia do assunto, aí eu, não, nada a ver e tal. E brincava, puxava uma outra conversa, saía daquele assunto, porque eu não queria namorar com ele, né? Eu não queria namoro, eu gostava de estar com ele, mas namoro eu não queria, por diversas razões, né? Eu tinha minhas razões. Primeiro porque meu pai não deixava, né, eu namorar, e eu tinha medo, né, de arrumar um namorado, falava, e agora, né? Quando eu arrumar um namorado, como é que vai ser? Né? Meu pai não vai aceitar. Segundo, porque eu tinha medo de estragar a amizade que a gente tinha, né? Nós tínhamos uma amizade muito grande, uma conexão muito grande. A gente conversava muito. Ele era muito presente na minha vida. Todos os dias eu via. Então, assim, eu tinha medo de estragar essa amizade. Eu não queria que o namoro, né? Se eu namorasse com ele, talvez aquilo mudasse, e eu não queria perder aquilo, né? Não queria perder aquele sentimento de amizade que eu tinha com ele. E outro motivo também é porque eu tinha medo de me relacionar com ele e enfrentar alguns problemas, né? Que, enfim, são problemas que eu não gostaria de citar aqui, né? Mas eu tinha medo. Eu pensava assim, nossa, se eu namorar com ele vou ter problemas e minha vida vai ficar difícil e eu não vou conseguir ir adiante e assim, é melhor continuar do jeito que está. Mas ele não desistiu. E ele continuou insistindo comigo. E eu sempre pulando fora, né? Tá. E aí chegou um momento em que ele desistiu. De tanto ele insistir comigo, né? Ele insistiu por muito tempo mesmo. E de tanto ele insistir comigo, ele acabou desistindo de mim. Ele simplesmente, assim, ele não desistiu da amizade, nós continuávamos amigos, mas ele deu uma afastada e ele decidiu assim, não, ele pensou, eu acho que ele pensou assim, não, com essa daí eu tenho que desistir mesmo, vai ter futuro, tô fora, né?
E aí ele partiu para outras, né? Partiu para outras situações, né? Teve um namoriquinho aqui, um namoriquinho ali. E eu continuei na minha, né? Não namorei ninguém, continuei levando a minha vida normal, tá? Como sempre. E aí um dia, eu lembro que a última vez que ele investiu, né? Que ele, assim, ele foi bem claro, assim, né, com relação da gente ficar junto, eu dei um fora nele. E foi um fora muito grande. Eu acho que foi por isso que ele desistiu. Eu dei um fora muito grande, eu simplesmente não quis, né, não aceitei. E aí ele desistiu mesmo. E quando ele desistiu, né, e eu comecei a sentir falta, né, disso, né, eu falei assim, puxa vida, né, ele agora tá desistindo de mim, e agora? Né, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada, porque se eu desistir, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder, né, eu vou perder essa pessoa. Aí o que eu fiz? Aconteceu uma festinha de família, e nessa festinha de família ele não deu nem bola pra mim, assim, ele conversou comigo, normal e tal, mas assim, muito distante, né? E eu percebi, né, que ele tava muito distante, né, nessa festinha. Aí foi nesse dia, né, gente, que eu parei pra pensar, assim, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou perder, né, e eu não queria perder. Aí o que eu fiz, né, ele foi embora, gente, da festa, foi embora pra casa. Aí eu percebi que ele tinha saído triste, chateado, sabe? Aí eu peguei e fui na casa dele. Fui atrás dele, gente. Quando eu cheguei lá, aí eu mandei chamar ele, né? Pedi pra irmã dele chamar ele. Eu chamo ele, que eu quero conversar com ele. E aí ele veio. Quando ele veio, aí eu chamei ele, né? Falei, por que você foi embora da festa e tal? A festa tá tão legal, vamos voltar pra festa, né? Tá tão legal a festa. Aí ele falou assim, não, eu vou dormir, eu tô com sono. Aí eu falei assim, não, por favor, vamos voltar e tal, vamos curtir mais um pouco, vamos ficar mais um pouco na festa e tal. Ele falou, não, eu não vou mais pra festa. E aí eu insisti mais um pouco, né? Eu falei assim, meu Deus, me ajuda. eu não posso perder essa pessoa, né? Que é tão importante pra mim. Aí eu insisti mais uma vez, né? Eu falei assim, vou insistir mais uma vez. Se ele não aceitar, eu deixo ele e vou embora, né? Volto pra festa. Aí eu falei assim, não, por favor, volta comigo pra festa. E aí ele falou assim, tá bom, vamos voltar. Aí ele voltou comigo pra festa, né? E quando a gente chegou na festa, antes, né, da gente entrar na festa, ele falou assim pra mim, eu tenho uma coisa pra te dar. Aí eu disse assim, sério? Você comprou alguma coisa pra mim? Que legal! Eu pensei que ele ia me dar um presente, né? Ele falou assim, eu tenho uma coisa pra te dar. Aí eu disse, o que é? Aí ele falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí eu fui, ele caminhou assim um pouco, e aí eu fui, né, na expectativa dele tirar alguma coisa do bolso ou me mostrar alguma coisa. E aí ele falou assim, o que eu tenho pra te dar é isso. E aí ele me beijou, gente. Pela primeira vez, nós nos beijamos. Foi o primeiro beijo da minha vida. Eu tinha 15, quase 16 anos. Foi o primeiro beijo que a gente deu. E aí, com esse beijo, eu fiquei assim... Eu não sabia o que eu tava sentindo, né? É uma mistura de sentimentos assim tão grande. Eu não sei. Não soube descrever. Eu sei que foi muito bom, né? Eu fiquei... Assim, pra mim foi ótimo, né? Foi muito bom. Eu gostei muito do beijo e tal. Mas eu fiquei assim... E agora? E agora? A gente é o quê? É amigo? É namorado? O que a gente é, né? E naquela época, assim, não foi assim, ele não chegou pra mim e falou assim, você quer namorar comigo? Não, ele não falou isso, ele simplesmente me beijou e pronto. E aí,
Depois disso, a gente saiu da festa, foi embora pra casa, ele foi pra casa dele, eu fui pra minha casa. Isso passou uma semana. E essa uma semana ficou assim. Nós nos encontrávamos, a gente conversava e tudo, mas não tocávamos no assunto, né? Ficou um assunto assim. Bom, aí eu pensei assim, e agora? Né? O que tá acontecendo? O que tá rolando? O que tá pensando? Não sei o que tá pensando. E eu com medo, né, também de falar alguma coisa. E aí ele não falava nada e eu também não falava nada. Tinha um circo, gente, na cidade, um circo. Nós fomos assistir o espetáculo do circo. Eu lembro que foi uma galera, né, assim, os amigos, minha mãe estava junto, nós fomos pro circo e tal. E aí na volta do circo, ele pegou na minha mão e ele não soltou mais a minha mão. Pegou na minha mão e ele ficou agindo como se nós estivéssemos namorando, né? Bom, aí eu fiquei pensando assim, deve ser namoro, né? Porque... E aí eu fiquei assim, é namoro ou amizade, né? Não sabia discernir, né? É namoro ou amizade. Aí ele começou a frequentar a minha casa, assim, né? Ele ia na minha casa, tal, como namorado mesmo. Ele ia na minha casa e a gente ficava como namorados e tal. E aí eu contei pra minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, eu acho que eu tô namorando. E aí a minha mãe falou assim, olha, você vai ter que contar pro seu pai. Aí eu falava assim, mas eu não tenho coragem de contar pro meu pai que eu tô namorando, né? A senhora que vai contar. Aí ela falou assim, eu? Não, eu não. Você se vira. É seu namorado, você que conte. Aí eu disse, não, mas eu não vou contar, porque se eu for contar e ele, sei lá o que vai fazer, como é que ele vai reagir, a senhora vai ter que contar. E aí a minha mãe falou, tá bom, eu vou contar pra ele. E aí passaram-se mais alguns dias, né? Aí eu perguntei pra minha mãe, falei, e aí, a senhora já contou pro meu pai que eu tô namorando? Aí ela falou assim, já contei. Aí eu falei, e aí, o que ele falou, o que ele disse? Aí ela falou, nada, ele não falou nada. Aí eu falei assim, ai, que bom, né? Pelo menos meu pai aceitou de boa, né? Mas, assim, com relação a nós dois, né? Como ficou a situação? Eu gostava de estar, né, namorando com ele realmente virou um namoro mesmo. Eu lembro que a primeira vez que ele foi na minha casa, assim, oficialmente namorar comigo, né, ele falou assim pra mim, ele me disse assim, olhando nos meus olhos, ele falou assim, olha, você é a pessoa com quem eu vou me casar. Aí, eu olhei assim pra cara dele e pensei assim, ele tá louco? A gente acabou de começar a namorar, e ele já fala isso pra mim, que eu vou ser a mulher que ele vai se casar. Aí ele falou, ele olhou, né, bem no fundo dos meus olhos e falou assim, você é a pessoa com quem eu vou me casar. Aí eu fiquei sem resposta, né, gente? Fiquei assim, como assim? Eu sou a mulher que você vai se casar? A gente começou a namorar agora, né? Você nem sabe como que eu sou e tal. A gente tá se conhecendo ainda e tal. E aí, mas ele foi muito decisivo. Ele falou assim, olha, desde quando, no primeiro momento que eu pensei em ficar com você, foi sabendo que você era a mulher da minha vida e eu ia me casar com você. Esse compromisso eu já sabia que no dia que nós ficássemos juntos seria para sempre. Aí gente, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, esse cara é louco. Esse cara é muito louco. Aí eu falei, tá bom, vamos nos casar. Mas assim, né, eu fui levando. E assim, gente, pra ser sincera, né, eu ainda não tinha percebido, eu amava ele, claro, né, amava muito ele, mas eu não tinha percebido ainda esse amor, entende? Eu gostava de estar com ele, eu gostava muito, eu sentia saudade dele, eu gostava de curtir, né, com ele, de estar com ele, da gente estar junto. Só que eu não tinha descoberto que eu realmente amava ele, né, que era amor de verdade, que era amor. Então, um dia, quando eu fiquei doente, né, eu tive febre, eu tive infecção de garganta, eu fiquei bem doente, fiquei muito ruim mesmo. E ele foi me visitar. Eu achei tão interessante nesse dia.
ele levou pra mim, gente, um bolo. Eu não sei onde ele comprou, acho que ele comprou esse bolo. E ele levou um refrigerante, que na época era o meu refrigerante favorito, né? E é o refrigerante que eu mais gostava. E ele levou pra mim esse bolo e esse refrigerante. E ele foi me visitar. Aí quando ele chegou pra me visitar, ele chegou, né? Aí a minha mãe falou, pode entrar, ela tá lá dentro do quarto, ela não tá bem, né? Tá com muita febre e tudo. Aí ele chegou, perguntou como eu estava e tal. Eu expliquei pra ele que eu não tava bem. Aí ele falou assim, olha, eu trouxe isso aqui pra você. E quando ele fez isso, esse gesto, né, comigo, aí eu fiquei assim, tão emocionada, gente. Assim, algo tão bobo, né? Um bolo e um refrigerante. Mas aquilo ali, só dele ter feito aquele gesto, né? Eu falei, puxa, esse cara aí é um cara, assim, que vale a pena, sabe? É um cara que, puxa, ele se preocupou comigo, cara. Ele trouxe pra mim, né, algo tão simples, mas aí foi nesse momento, gente. Foi nesse momento que eu percebi que ele era um da minha vida. Assim, eu falei assim, nossa, eu não posso perder essa pessoa. Não posso. Não posso perder essa pessoa. Nunca, nunca. Essa pessoa não pode sair da minha vida, nunca. Porque eu amo demais. Nós já estávamos namorando há mais ou menos alguns meses, né? Tinha alguns meses que a gente estava namorando. Enfim, esse namoro durou 4 anos e meio, né? Quando eu comecei a namorar com ele, eu tava com 15, quase 16 anos. Eu comecei a namorar com ele em novembro de 94 e eu iria fazer 16 anos em março, né? Então eu tava quase com 16 anos. E ele já tinha 16 anos e ele ia fazer 17. Então a gente começou a namorar, namoramos 4 anos e meio e a gente disse assim, a gente precisa se casar, porque a gente já tá namorando há muito tempo e nós precisamos nos casar, mas como nos casarmos, sendo que nós não tínhamos condições financeiras nenhuma, não tínhamos, gente, nós não tínhamos nada, não tínhamos condições alguma de casar. Mas mesmo assim a gente decidiu casar, mesmo sem nenhuma condição, né? Se vocês assistirem os vídeos anteriores, né, deste canal, vocês vão entender muitas coisas, né? Vocês vão ver como foi a nossa vida. Eu contei já, né, como é que foi a nossa vida lá no início, lá no começo, né, como tudo aconteceu. E nós marcamos a data do casamento. E assim, acreditando que Deus iria providenciar as coisas que nós precisávamos, né, gente? Porque nós mesmos não sabíamos como ia ser, né? Ele trabalhava, assim, eu não trabalhava, mas ele trabalhava, eu só estudava na época, né? E ele trabalhava com o pai dele tinha uma empresa uma indústria, né, de móveis, que fazia móveis na época. E ele trabalhava com o pai dele, mas o que ele ganhava, gente, era muito pouco. Era pouco demais, né? Não era um salário suficiente para manter uma família. Mas mesmo assim, a gente, né, foi em frente, lutamos, passamos por cima de muitos obstáculos, passamos por cima de muitas coisas, né? Eu não vou contar aqui em detalhes, claro, porque não vem ao caso também. Isso vai ficar muito longo, né? Se eu fosse contar tudo o que aconteceu. Eu sei que marcamos a data do casamento e no dia 5 de setembro de 1998 nós nos casamos na igreja. E foi uma cerimônia assim simples, né? Só apenas com os familiares e alguns amigos, porque nós não tínhamos condições nenhuma de fazer uma festa, foi um casamento assim simples demais, né? Extremamente simples, numa igreja católica, né? Nós nos casamos. E depois do casamento, gente, pra vocês terem uma ideia, nem lua de mel nós tivemos, porque nós não tínhamos condições de ir para um hotel, né? De ir para algum lugar, não tínhamos condições. E quando nós nos casamos, nós íamos mudar de cidade, porque ele já havia mudado de cidade e eu continuava, né, na cidade onde a gente morava.
E eu tava só esperando o dia do casamento para quando a gente se casasse, eu me mudar para onde ele estava morando. Então eu lembro que na noite de núpcias, na noite do meu casamento, né, eu não tive lua de mel. Ele foi para casa dos pais dele e eu fui para casa dos meus pais, né? Fiquei na casa dos meus pais e a gente passou a noite de núpcias, né? Cada um na sua casa. E no dia seguinte nós fomos para cá, para outra cidade onde a gente iria morar. E a casa já estava alugada e eu cheguei na casa, né? Eu conto para vocês no vídeo anterior como que era essa casa e tudo mais. Casamos apenas na igreja. Nós não havíamos casado casamento civil, né? Porque não tínhamos condições de pagar o casamento na época. Tinha que pagar uma quantia e nós não tínhamos essa quantia para pagar, né, gente? Então a gente casou só na igreja mesmo. Passado mais alguns anos, né, em 2011, nós decidimos oficializar mesmo realmente, né, nosso casamento de verdade. Claro que nós já estávamos casados, né, por Deus, né, pela lei de Deus, mas agora a gente precisava atualizar, né, casar pela lei dos homens. E aí a gente fez o nosso casamento civil, né, e também foi um casamento muito rápido, muito simples, e tivemos ali apenas a presença dos padrinhos, né. Nós estávamos, não tínhamos nada para oferecer depois, então a gente acabou que nem convidou ninguém para o casamento. Foi um casamento só, uma cerimônia rápida ali, simples, mas foi muito bonita, né? Foi assim, eu confesso que eu me emocionei mais nessa cerimônia de casamento civil, porque foi realizado por um pastor. Ele era o juiz de paz, né, na época, e ele era pastor de uma igreja evangélica. E ele fez o casamento, gente, como se fosse um casamento religioso, né? E foi muito lindo mesmo. Eu fiquei muito emocionada, assim. Eu chorei no dia desse casamento. No primeiro casamento eu não chorei e nem sorri. Eu entrei na igreja. Você vê as fotos do meu casamento primeiro, né? Eu entrei na igreja, assim, estática. Eu não tinha emoção nenhuma, nem riso, nem choro, nem nada. Mas nesse segundo casamento eu me emocionei muito e chorei bastante, né? Assim, foi muito lindo, pra mim foi maravilhoso. Aí sim nós tivemos uma lua de mel. Aí nós fomos para uma cidade aqui próximo, né? E passamos um final de semana, né? Nesse lugar. A gente curtiu o hotel tava vazio, tava só a gente. E a gente teve ali uma segunda lua de mel, na verdade, segunda, mas na verdade primeira, né? Porque no primeiro não teve lua de mel, teve no segundo. Então, foi a nossa primeira lua de mel. E foi maravilhoso, foi lindo. Vou colocar aqui umas fotos pra vocês verem como foi, assim, foi muito legal. E depois, né, do desenrolar de tudo isso, quando nós nos casamos, gente, eu já tinha minha filha. A minha filha já tinha nascido, né? Quando nos casamos no civil, esse segundo casamento. Nós já tínhamos a minha filha. Estamos juntos esse ano, agora, em setembro, nós vamos completar 23 anos de casados, né? Ele foi meu primeiro namorado, né? Foi meu primeiro e único namorado. E estamos juntos durante todo esse tempo, né? E ele, gente, ele não é só o meu marido, ele não é só o meu esposo, ele não é o meu companheiro, gente, ele é o meu tudo. Ele é o amor da minha vida, ele é o meu anjo da guarda. Você acredita em anjo da guarda? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito em anjo da guarda, porque a Bíblia diz assim, que existem os anjos, né, celestiais, os seres celestiais que foram criados por Deus, né, e a Bíblia diz que esses anjos, eles acampam ao nosso redor para nos guardar e nos livrar, se nós tememos a Deus, né. Então eu acredito nesses anjos, e eu acredito também que Deus faz de seres humanos anjos, e Ele fez do meu esposo um anjo na minha vida. Gente, esse marido meu, ele é quem cuida de mim. Ele
ele é, como eu falei também sobre a minha filha, né? Ele é meu braço esquerdo, meu braço direito, minha perna direita, minha perna esquerda. Ele é um ótimo marido, sabe? Ele faz o que ele pode por mim. Se ele, sabe, eu nem sei o que ele seria capaz de fazer por mim. É claro que ele tem vários defeitos, né, gente? Como todo ser humano tem. Mas as qualidades dele sobrepõem a esses defeitos, sabe? Os defeitos dele se tornam pequenos com relação às qualidades que ele tem. Então, eu digo pra vocês o seguinte: se você tá aí, né, você tá casada há vários anos, ou talvez mais anos do que eu, né, eu tenho 22 anos de casado, vou fazer 23, mas se você tá aí casada há mais anos e você acha, né, que o seu casamento não tá bem, que o seu casamento não é legal, pense no quanto o seu esposo foi especial para você. Pense nas coisas boas, não pense nas coisas ruins. Nós tivemos desentendimentos, tivemos vários desentendimentos, como todo casal tem, né? Todo casal tem desentendimento e nós também temos os nossos, mas nós também temos os nossos momentos felizes, temos momentos de alegrias. E, gente, o segredo de um casamento feliz eu vou contar para vocês agora, um segredo muito importante. O segredo de um casamento feliz, sabe qual é? É quando você pega as qualidades da pessoa e coloca acima dos defeitos que ela tem. Quando você faz isso, você percebe que as qualidades são maiores, são em grandes quantidades, né? Em maior quantidade. E os defeitos, eles ficam bem reduzidos, bem pequenininhos, né? Então, assim, ser casado não é fácil, ser casado não é difícil. Ser casado dá trabalho, dá muito trabalho, mas ser casado também é muito bom. Ser casado também é muito gostoso, principalmente quando você é casado com a pessoa que te ama e que você ama, né? Então, assim, eu queria muito compartilhar essa história com vocês, porque essa história é muito interessante, né? É uma história marcante na minha vida. E vocês lembram que no último vídeo, contei no vídeo que eu tinha medo da minha filha nascer com vários dedos, né? Que eu sonhava muito com isso, eu tinha medo da minha filha nascer com problema. Gente, é porque o meu marido, esse que vocês estão vendo aí, ele é o meu primo. Nós somos primos. Então é por isso que eu não me recordo. É a primeira vez que eu o vi, porque nós sempre estivemos juntos, né? Então ele é filho do irmão do meu pai, né? Nós somos primos de primeiro grau, né? Então nós tivemos a nossa filha, né? Graças a Deus foi tudo bem, foi tudo certo. Gente, na minha família, talvez pode parecer estranho, né? Pra você aí que não tem costume de ver primos casados, né? Porque existem pessoas que não conhecem. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa que ela é do Peru. E é uma amiga minha e tudo. E quando eu contei pra ela, né, que o meu primo era meu marido, que meu marido era meu primo, ela, nossa, se ficou espantada. Falou assim: nossa, não, mas não pode. Os primos não podem se casar lá no meu país. Lá no meu país isso não pode. É impossível, né? Não é aceitável. As famílias não aceitam. As famílias de vocês aceitaram. Aí eu expliquei pra ela, falei: não, aqui no Brasil é diferente, né? Nós temos outra cultura e na minha família, por exemplo, que eu tenha conhecimento, esse é o terceiro caso, né? De primos que se casaram. Então nós somos primos casados, né? E como eu tava falando, nós tivemos a nossa filha e foi tudo bem, graças a Deus. A minha filha nasceu perfeita, né? Não teve nenhum problema. Porém, quando eu tive o bebê, o médico ele me orientou para que eu não era uma imposição, né? O médico ele me deu um conselho. Ele falou: olha, eu aconselho que você não tente uma segunda gravidez pelo grau de parentesco, né, que você tem com o seu esposo, e também porque o tipo sanguíneo de vocês não
não seria o ideal para vocês terem um segundo filho. É uma sugestão que vocês não tentem outra gravidez, porque é possível que o bebê venha com algum problema físico, né, ou algum outro tipo de problema. Então, por essa razão é que nós temos apenas uma filha. Como eu falei para vocês que eu ia explicar, né, por que nós temos apenas uma filha. Porque nós decidimos mesmo que nós não iríamos correr esse risco, né, de ter outro filho e esse filho nascer com problema. O que eu queria passar para vocês com essa história, né, que nós nem sempre as coisas acontecem como planejamos, como eu falei no vídeo anterior, né? Às vezes Deus ele tem caminhos que não são caminhos que nós, eu tracei esse caminho. Eu não vou dizer pra vocês que eu tracei, que eu escolhi, não, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? E eu acredito que tudo isso foi Deus, né? A minha história de amor, a minha história com meu esposo, eu acredito que foi uma história que foi escrita por Deus. Deus escreveu essa história e Ele deu essa história pra gente, a gente vive essa história hoje, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa história de amor. As histórias de amor sempre são muito lindas, né, gente? Sempre são muito emocionantes. E eu sou muito romântica, eu sou romântica demais. E a minha história de amor me faz, assim... eu acho muito linda, eu acho maravilhosa, eu acho perfeita e eu gosto muito de contar essa história e é por isso que eu contei aqui pra vocês no meu canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, dê o seu like, não esqueça de dar o seu like. Gente, por favor, ative o sininho, isso é muito importante. Se vocês ativarem o sininho, quando eu postar vídeos, né, vocês vão receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? E vocês se inscrevam também no canal, gente, isso é muito importante pra mim. Isso vai me motivar a fazer mais vídeos pra vocês assistirem, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Eu não posso deixar de dar aquele beijo especial pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.